facilitando o endividamento subsidiado, com hipotecas, como bem descrito no filme The Big Short. Por isso, os bilionários multiplicaram suas fortunas, enquanto os micro e pequenos empresários foram obliterados no caos social, decorrente do vírus chinês, no que se denominou recuperação em K. Wall Street para cima, Main Street para baixo, privilegiados, cantilionários para cima e empreendedor honesto das classes média ou baixa, destruído. Além da destruição de valor derivada da normalização dos juros, outros dois fatores vão corroborar a perda de valor dos ativos convencionais, imóveis, ações e títulos. Primeiro, a reação agressiva dos governos sistematicamente deficitários em face das quedas na arrecadação, erosão tributária, elevação dos níveis de regulação e tributação, e segundo, as mudanças tecnológicas que tornam grande parte, se não a maioria, dos imóveis, ações e moedas obsoletos. Teletrabalho e comércio virtual reduzem a demanda por imóveis comerciais, como grande exemplo dessa tendência. Assim, quem conta com investimentos em imóveis, ações ou títulos pode ter seu futuro comprometido, como aqueles que contavam com aluguel de linhas telefônicas, placas de táxi ou dividendos da Kodak. Quem conta com previdências privadas ou públicas não está em melhor situação. As previdências por capitalização são inviáveis em regime de juro real negativo. Investimentos perdem sistematicamente valor, inclusive com taxas de administração, e as previdências por sistemas de caixa, repartição, são matematicamente inviáveis com taxas de fecundidade e taxas de emprego e contribuição insuficientes e decrescentes. Fecundidade no Brasil cai desde 1950, já está abaixo de 1,7, e seria necessário estar acima de 2,2 para manter a população estável. A população brasileira já envelhece exponencialmente desde 2018, e com o fim do dividendo demográfico, tende a cair após 2030-2040, até que as motivações para ter famílias numerosas voltem a existir. A infância mental é denotada pelas decisões e reações emocionais em vez de racionais, pela efeminação da sociedade e pela incapacidade de assumir responsabilidades básicas, atribuindo a outras pessoas ou instituições a obrigação de resolver seus problemas pessoais e a culpa pelas suas derrotas, como se observa nos eternos adolescentes que acreditam que o Estado tem dever de dar educação e saúde gratuitas, ou aqueles que, sem trabalhar, estudam para concurso ou fazem a terceira ou quarta graduação aos 30, como Charlinho do Hermes e Renato, educacionistas, ou aqueles fracassados que culpam sombras pela sua derrota, terceirização moral, seja a sua cor, os judeus, o capitalismo opressor ou os seus pais. Quando alguém entende que ninguém te deve nada, torna-se adulto mentalmente. Se optar por tomar a Matrix Red Pill e ser livre, vai passar a ser responsável. Vai ter que estudar, entender e assumir as consequências de seus atos. Liberdade absoluta é responsabilidade absoluta. Ser livre não é sinônimo de fazer o que tiver vontade. Quanto mais autodisciplina e autocontrole, quanto mais entendimento, mais liberdade, mais poder e mais responsabilidade. Então, se está pronto para deixar a infância política, mental e financeira, pode continuar. Já está mais que consolidado que a instrução formal hoje é oposta à educação real, como já demonstraram Taleb e Robert Kiyosaki no livro Fake Money, Fake Teachers and Fake Assets, ativos, moedas e professores de mentira. Bill Gates e Zuckerberg largaram os estudos para empreender, Amancio Ortega e Steve Jobs nunca foram alunos de qualquer faculdade, e Thomas Edison largou a escola no segundo mês. Isso sem contar os exemplos de sucesso sem formação universitária no país, desde Luiz Inácio Alcolumbre até os bilionários Josley e Wesley Batista, que sequer terminaram o colegial. Testes oficiais, como Enem e ENAD, indicam que a maioria dos universitários no país são analfabetos em algum grau. No passado, o consenso era o pensamento mítico e mágico, e abordagens concretas e objetivas eram minoritárias. Alquimia era dominante e química estudo marginal. Astrologia foi dominante por séculos, e astronomia era marginal. Hoje, com a academia profundamente infiltrada e subvertida, disciplinas inteiras continuam dominadas por pseudociência, misticismo e ideologia pura. Como a nutrição baseada em Ansel Keys, a economia baseada em marxistas e keynesianos, ou o direito baseado em direito positivo, refutado desde seu início, ou em ativismos ainda mais baixos, intelectual e moralmente. Políticos têm interesse que as crianças do povo sejam educadas para serem independentes, ricas e inteligentes,
ou dependentes, pobres e imbecilizadas? Quando alguém compreende a resposta desta pergunta, entende que o governo socialismo-comunismo não é incompetente. Ao contrário, o governo é altamente eficiente em aumentar o poder do Estado e a riqueza dos governantes, incluindo aí todo o estamento burocrático, os eleitos, o deep state, os aspones concursados e especialmente os amigos do rei ou consórcio, como prefere Olavo de Carvalho em O Zizi e a Nova Ordem Mundial, ao se referir aos maiores beneficiários da captura administrativa, degeneração derivada do aumento do Estado, além de suas funções próprias de jurisdição e defesa. Olavo de Carvalho atingiu seu nível de popularidade e influência exatamente por despertar na população o entendimento de que, o coletivismo é a expressão do mal absoluto, em termos de direitos naturais ou até espirituais, trazendo a público fontes como Eric Voegelin, Lyle Rossiter, mentalidade esquerdista, Lobachevsky, ponerologia política, e Solzhenitsyn, arquipélago Gulag. O Estado tende a aumentar seu poder exponencialmente, como descrito no Jardim das Aflições, apenas com argumentos retóricos e históricos como os de Juvenal, o poder, história natural do seu crescimento. E 3. O meio de aumentar os poderes do Estado de maneira exponencial é a engenharia social, planejada e insidiosa, destruindo a inteligência pela instrução formal controlada por burocratas, desestruturando as famílias com leis feministas e estímulo à promiscuidade, infiltrando e subvertendo instituições sociais, incluindo aí a moeda, infantilizando eleitores e efeminando homens, corrupção da inteligência. Os problemas do professor Olavo com os pagamentos do seu curso são excelentes exemplos da urgência da educação em relação a criptomoedas. Se o curso fosse pago em Bitcoin, ou outra cripto pseudo-anônima, nem que fosse stable dollar, problemas com PayPal, PagSeguro e IRS, Internal Revenue Service, ou a Receita Federal do Brasil, seriam evitados, e a identidade dos alunos preservada, em vez de exposta a governos e corporações militantes para expurgos presentes e futuros. Assim como a educação pública não visa educar, a imprensa progressista não tem como objetivo informar nem convencer. Ela tem como objetivo intimidar, amedrontar e dessensibilizar as vítimas, subversão e contra-inteligência. A maior parte das concessões públicas visa abertamente a desinformação, a inversão de valores morais e as fake news, como popularizado por Trump. A infância política é identificada pelo cultivo da arrogância fatal, crença irracional de que a sociedade pode ser planejada e regulada positivamente por uma autoridade central sem qualquer skin in the game. Devidamente refutada por Hayek, dentre outros, no o uso do conhecimento na sociedade. A infância financeira advém da crença de que é possível constituir riqueza, ou mesmo manter padrão de vida, pagando metade de sua renda de tributos e usando a outra metade para pagar por aquilo que já pagou ao Estado para te prover. Essa condição de infância é usualmente evidente em quem usa moeda estatal exponencialmente diluída para acumular sua poupança na perda fixa. Para quem confia em contribuições a sistemas de previdência insustentáveis, ou para os arrojados que confiam o futuro de suas famílias exclusivamente na compra de ações de empresas e fundos submetidos à soberania de estados sociais. Se quiser entender melhor que dinheiro é a forma de concentrar tempo e liberdade, assista no YouTube a Hidden Secrets of Money, com Mike Maloney. Se o leitor tiver menos de 40 anos, provavelmente não vai receber nada significativo de aposentadoria, mesmo que seja servidor público. Caia na real. De onde acha que o governo brasileiro vai tirar dinheiro para pagar a aposentadoria em 35 anos, quando for o país mais velho das Américas? Sua poupança e sua eventual herança em 10 anos poderão não valer nada, como os ativos dos venezuelanos, que viraram pó. A solução está no conhecimento. Se continuar a leitura, vai ser exposto a verdades que podem te libertar. Por esses motivos, foi criada uma alternativa de reserva de valor superior ao ouro, em certos critérios aristotélicos do dinheiro: o Bitcoin. Os atributos de moeda são fungibilidade, as unidades serem indistinguíveis umas das outras, divisibilidade, durabilidade, transportabilidade, e se além de moeda for dinheiro, deve ter o atributo da escassez, para servir de reserva de valor. O Bitcoin é mais divisível, mais transportável, mais fungível. Já é mais escasso em oferta marginal, inflação anual, que o ouro, após maio de 2020. E até agora tem sido durável.
Embora nesse critério o track record do ouro imponha superioridade com milhares de anos e maior resiliência. Pontas de flecha, contas, para fazer pulseiras e colares, e ferramentas de obsidiana, rocha magmática, foram demonetizadas pelo cobre. O cobre foi demonetizado pela prata, a prata pelo ouro, o ouro por fiats. Agora fiats estão sendo demonetizadas pelo Bitcoin, a abstração suprema. Esse processo ocorreu no mundo em milênios, e no Brasil em poucos séculos com os indígenas, denotando ser orgânico. Em todos os processos anteriores, os amigos do rei enriqueceram às custas dos poupadores. Agora o varejo, a plebe, pequeno investidor, enriqueceu antes do legacy, instituições tradicionais, fundos, bancos e governos. Por isso, Bitcoin não é a oportunidade da geração, mas a oportunidade da história da humanidade. A falha grave na argumentação de quem defende que a morte das moedas fiduciárias, o fim das empresas zumbis e a irrelevância de governos são processos inevitáveis devido à queda dos custos de transação e aumento dos custos administrativos, como detalhado por Coase e Calabrese Melamed. Quem prevê a inevitabilidade do futuro baseado em projeções de tendências econômicas são os marxistas e malthusianos. Ambos erram completamente. Neste aspecto, há mais razão com o Paulo Cogos do que com Peter Turguniev. A engenharia social da fraude MIA deixa claro como populações podem aceitar a destruição de grande parte da economia privada e a revogação de liberdades com base em mera propaganda estatal ou atos abertamente ilegais. Há pessoas muito inteligentes que não entendem a urgência e utilidade do Bitcoin simplesmente por viver em bolhas de crença na legalidade e legitimidade estatal. Se você acredita que o governo te deu educação, saúde e segurança, e que a moeda emitida por ele te protege de perdas, não haveria por que migrar para as nuvens. Classe média do primeiro mundo, as ponis, marajás, empresários amigos do rei e os mais corrompidos moralmente vão ser os últimos a aceitar. Por isso que se diz que o Bitcoin é um buraco negro que atrai primeiro aqueles elementos de maior massa e densidade, intelectual e moral. Procedimentos de lockdown, confinamento de gente inocente e saudável, sem qualquer fundamento empírico ou lógico, que destroem empresas, empregos e poupança, ou a obrigatoriedade de uso de máscaras de pano ineptas e insalubres, mesmo após resultados superiores em instituições, economia e imunidade de manada, em países que não adotaram o lockdown, como Suécia e Uruguai, demonstram como a humanidade pode